a disciplina com aquilo que a Bíblia ela fala sobre o que nós vamos estudar. 1 Coríntios 3, no verso 6, fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo de que o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Irmãos, essa disciplina que nós vamos estar estudando hoje, ela fala sobre a arquitetura da teologia. Ela fala que a teologia, ela compara a teologia como uma construção. E Paulo já falava isso, né? Que nós estamos construindo, fazendo a obra de uma forma, e que toda essa obra que é feita, ela pode ter vários pedreiros, ela pode ter vários construtores, ela pode ter vários serventes, ela pode ter vários mestres de obras, arquitetos, engenheiros, mas todos eles, né, estão trabalhando para com que essa obra venha a ser edificada. E é justamente isso que nós vamos estar aprendendo nessa lição de hoje, onde fala que eu e você somos cooperadores de Deus. E no versículo 10 ela fala, Paulo vem dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Esse cada um veja como edifica é justamente essa parte da teologia, da história da teologia que nós vamos estudar, que a arquitetura da teologia, ela tem essa função de colocar parâmetros, de colocar diretrizes, de colocar bases, alicerces, caminhos, formas, jeitos, para com que a obra ela cresça de uma tal forma que venha a ser uma forma correta, né? Quem já teve aí o desprazer, né, de fazer uma obra em casa, e o construtor, né, o pedreiro, ele começa a fazer o alicerce, o baldrame ali, e aí quando sobe a parede toda torta, desnivelada. A arquitetura da teologia, ela é para fazer com que a parede ela esteja correta. E qual é a ferramenta que a gente usa geralmente, né, para com que uma parede ela fique de pé e ela fique correta? A gente usa o esquadro, a gente usa o prumo, a gente usa a régua, a gente usa todo esse tipo de material para quê? Para com que a parede venha a ser levantada e essa parede fique de pé, e outro que olhe e fale assim: não, a parede não está torta. Está dando para entender aqui mais ou menos? Está me escutando bem? A irmã Catiele está escutando bem? O irmão Manuel estão escutando bem? Beleza, então está dando para ler direitinho aí na tela o que eu coloquei aí? Tá perfeito? Então vamos lá. Então, irmãos, vamos dar início. Enquanto isso, os outros irmãos vão chegando, tá? Então, essa palavra que cada um veja conforme edifica, é justamente a arquitetura da teologia, que ela vai nos dar ferramentas para com que a gente venha construir a teologia de uma forma centrada, de uma forma cristocêntrica, de uma forma onde Cristo ela é a referência, ele é a referência, né, dessa teologia, e que lá na frente, né, com outros construtores, vão dando sequência naquilo que foi feito.
Paulo iniciou, né, como ele mesmo fala no texto que nós lemos, como um bom construtor, e eu e você estamos aqui hoje para aprender com a palavra de Deus, para que nós venhamos dar continuidade nessa grande obra que Deus tem confiado em nossas mãos. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Introdução. Para começar, precisamos entender que a teologia não é um pensamento solto. Se você e eu tivéssemos essa ideia que a teologia é algo solto, que não tivesse parâmetros e regras, cada um ia ter a sua teologia, a sua forma de pensar, a sua forma de pregar, e verdadeiramente, né, as coisas não seriam, vamos dizer assim, estariam caminhando por um caminho bom. Então, quando você se tem parâmetro, você faz com que as coisas que estão indo para um caminho, elas continuem no caminho. Uma prova disso, né, um trilho de trem. Né, eu venho de uma cidade que tem metrô, que tem trem, e o trem, ele só sai do trilho se houver algum acidente. Fora isso, o trilho é o caminho, é a base, é o direcionamento que o trem tem para andar. Então, a arquitetura da teologia, ela vai ser esse trilho, que vai te dar parâmetro, que vai te dar caminho para com que você chegue de um ponto A a um ponto B. Quero dar boa-vinda aí, nosso irmão Isaac, tem o meu sobrenome, é da minha família, Isaac Araújo, gostei de ver. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe sua vida. E aí, meus irmãos, ela não é um pensamento solto, a teologia ela não é um pensamento solto. Ela possui uma planta baixa. Assim como um prédio precisa de fundação, coluna, telhado, a teologia organiza a revelação divina de forma sistemática. Você não começa uma casa pelo telhado? Sim ou não? Não se começa. Se começa por onde? Pela estrutura, pela base, pelo alicerce. Quero dar boas-vindas aí ao nosso irmão Fernando. Deus abençoe aí a sua vida. Seja bem-vindo. É Fernando, né? Alex Fernando? Agora apareceu aqui para mim. Alex Fernando. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Deixa eu colocar aqui que o Isaac chegou e o Alex Fernando. Estou dando aqui a presença de vocês aqui. E aí, irmãos, meu irmão Lindenberg, Deus abençoe, seja bem-vindo. Chegou também, glória a Deus. Isso aí, meu irmão. Cuidado aí com o trânsito. Fica ligado, mas cuidado aí com o trânsito. Então, de uma forma ou de outra, irmãos, nós não começamos vamos dizer assim, pelo telhado ou pelo acabamento. Quem começa a construir, ele não pensa se vai ter, vamos dizer assim, vou comprar agora a louça do banheiro. Não, primeiro ele vai pensar em comprar ferro, tubo, conexão, né, tudo aquilo que é o alicerce. Então a teologia, ela também se organiza dessa forma. A realização de atividades de maneiras metódicas e organizadas, disciplinadas e regradas, segundo um sistema e um método claro para atingir objetivos com eficiência. Vou pegar carona aqui, alguns irmãos estão tendo aula se não me engano, de homilética, com outro, homilética ou alguma coisa relacionada, eu não sei se é homilética ou é o quê? Qual é a próxima aula que vocês têm depois dessa? É homilética, né? Então vou pegar uma carona aqui em relação à homilética, tá? A teologia, para com que a gente tenha uma pregação bem estruturada e que ela tenha um objetivo com eficiência, nós vamos precisar usar parâmetros e bases para com que o nosso ouvinte ele possa estar entendendo aquilo que nós estamos propostos a falar. Então a teologia, ela se organiza dessa forma. Uma forma organizada, metódica, disciplinada, regrada, segundo um sistema ou método claro
Porque não adianta nada, né, irmãos? A gente pegar aqui uma pregação e vai fazer uma pregação sem pé nem sem cabeça, sem começo, sem meio, sem fim, e fala de todos os versículos bíblicos da Bíblia que a gente possa entender, e no final da história toda, né, o membro da igreja, o ouvinte, né, a pessoa que está ali ouvindo a pregação, quando ele sai dali, ele vai falar, mas o que ele quis dizer? O que ele pregou que eu não entendi? Enfim, então a teologia, ela é isso, ela vai mostrando e botando caminhos para que a gente possa estar atingindo o objetivo com eficiência. E qual é a definição, né, da arquitetura teológica? É o estudo da ligação, relação entre as doutrinas. É ela que vai ligar uma doutrina à outra, né? É ela que vai pegar a exegese junto com a homilética e a hermenêutica e vai ligar essas três e vai dar uma excelente pregação que o final dela, né, a eficiência dela é com que a pessoa abandone o pecado, que a pessoa seja liberta, que a pessoa receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, com que aquele que está ouvindo aquela pregação, ele possa, né, receber a palavra daquilo que foi designada, assim como a Bíblia diz, né, que a palavra ela não volta para vazia, né, ela se cumpre na vida da pessoa que está ouvindo. Então, essa é a definição da arquitetura teológica, essa ligação entre as doutrinas. Como é isso? A visão que nós temos de Deus. Cada um de nós tem uma teologia própria, né? Vocês estão aqui hoje, né, fazendo um seminário, e eu acredito que se eu parar para perguntar para cada um de vocês, teologicamente falando, cada um tem um pouco aí de uma visão teológica própria, que aceita uma parte de uma teologia calvinista, ou aceita uma teologia calvinista por completo, ou uma teologia arminiana, pode dizer assim, não, pastor, eu não sou calvinista, sou arminiano, ou não sou arminiano, sou calvinista, né, ou sou pelagiano, enfim, de alguma forma ou de outra, se ainda não tiveram esse contato com a parte da teologia, para com que você tenha a sua teologia própria, a sua forma de ver Deus, a sua forma de crer em Deus, algum momento isso vai despertar em você. Em algum momento aí do curso, ou no início, ou já aconteceu, ou no final, você vai querer entender o que você crê, da forma que você crê, que pode ser diferente da minha forma de crer, da forma do Lindenberg, da forma do Alex, enfim, cada um vai ter a sua visão de Deus, a sua teologia própria. Porém, essa teologia própria, ela vai afetar a visão do homem. De uma forma ou de outra, isso aí você vai crer no teu coração, e é a forma que você vai conduzir o seu pensamento teológico, ele vai o quê? Ele vai afetar a visão do homem. Aí já vamos para a antropologia. Como assim a visão do homem? Eu fui escolhido, eu sou salvo, eu sou eleito, eu sou eleita, o Senhor me escolheu. Não, eu sou pecador e sou altamente dependente da graça. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Estando em Cristo eu sou nova criatura. Isso são tudo formas teológicas de se pensar, e que você vai estar, vamos dizer assim, trabalhando lá na frente, que vai afetar a outra pessoa, né? A forma com que você vai pregar, a forma que você vai aconselhar, a forma que você vai estar edificando a obra. Então a arquitetura da teologia, ela tem isso para formar na tua vida e na minha vida. E a questão também da salvação, né? Da soterologia, estudo da salvação. Então cada um vai ter uma forma de crer. E aí a arquitetura da teologia, ela vai fazer o quê? Ela vai dar parâmetros. Ela vai te dar alicerces, ela vai te dar bases, ela vai te dar métodos, caminhos, ela vai te dar distância, ela vai te dar altura, ela vai, olha, até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode, e aí você vai caminhando teologicamente, construindo, né, a sua base, o seu alicerce, a sua construção teológica. E aí vem um conceito, né?
esse conceito. Nós falamos aqui na introdução da definição, agora vamos falar sobre o conceito da teologia como uma estrutura viva. O livro base, né, e eu quero incentivar os irmãos não deixarem de ler o livro, né? A gente tem uma semana inteira para poder pelo menos ler uma parte do capítulo, ou algumas, não é sair lendo o livro todo, porque são muitas páginas, mas de cada aula que a gente for dando a próxima, você tenta dar uma leitura no livro, para com que quando você chegue aqui na aula, você não chegue totalmente cru. Então o livro base, ele argumenta que a teologia não é um fóssil. O que seria um fóssil? Algo que ficou, né, que lá atrás e foi descoberto agora e a gente não tem como mudar. Não. Esse conceito, né, da arqueologia, ela é uma estrutura viva. É uma estrutura que foi sendo construída e reformada, assim como na nossa casa. A gente começa a fazer a obra, a gente começa a construir, né, a nossa casa, o nosso edifício, mas tem um momento que a gente dá uma recalculada na rota. Opa, isso aqui eu acho que está meio errado. Às vezes, né, a gente começa, quando é novo convertido, a gente vai num gás total. E conforme nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, conforme nós vamos aprendendo com a vida, as experiências com o Espírito Santo, você vai começando a acreditar e crer de uma forma que você entendeu que lá no início não era algo daquela forma. Vou te dar um exemplo. Quando eu me converti, né, eu escutava muito, eu achava os 40 anos que o povo caminhando pelo deserto, algo assim extraordinário, né? Achava aquilo ali muito bonito, e a roupa não se acabava, os sapatos não se acabavam. E aí, na minha cabeça, eu acreditava que todas aquelas pessoas que entraram com Moisés para chegar até a Terra Prometida e passaram pelos 40 anos do deserto, chegaram lá no final e entraram na Terra Prometida. Essa era a visão que eu tinha, né? Porém, conforme eu fui estudando e aprendendo, quando eu vi que nem Moisés entrou na Terra Prometida, eu falei assim, meu Deus, aquilo foi um boom na minha cabeça. Por quê? Eu falei, meu Deus, Moisés não entrou, ele era o líder. E por que ele não entrou? E eu fiquei desesperado com aquilo. E depois que eu fui entender que só Josué e Caleb lá na frente que entraram na Terra Prometida e tomaram posse daquela geração que entrou. Claro que muitas pessoas entraram, claro que muitas pessoas foram junto com Josué, porém, não foi aquela geração que saiu do Egito, que aquela geração morreu no deserto. E eu não tinha isso como novo convertido. Então, nós vamos o quê? Com essa estrutura viva, a gente vai construindo e vai reformando. Com certeza aqui, se eu abrisse o microfone aqui, desse oportunidade aqui de você abrir o microfone, você ia falar alguma coisa que você cria de uma forma e quando você viu, não era bem daquele jeito que você tinha acreditado. Então você vai construindo e vai reformando. Quantos estão entendendo aí o que está sendo falado? Levanta o dedinho aí, né? Você que está entendendo. Então esse conceito, né, de como uma estrutura viva, o livro que nós estamos lendo, ele não fala que a teologia é como fosse um fóssil, algo engessado, algo preso e que ficou lá no passado e que não tem como mudar. Não, ela vai sendo construída, ela vai sendo estruturada e vai sendo reformada. Nós vamos passar pela reforma protestante mais pela frente e nós vamos entender que até os dias de hoje nós vamos culturalmente falando, né, até o final dessa aula também nós vamos falar sobre isso também, culturalmente falando, nós vamos o que? Reformando, fazendo a nossa própria reforma, porém não podemos perder a base, não podemos perder os parâmetros. Então, essa parte do estudo que nós estamos tendo hoje, a arquitetura da teologia, ela é o que vai te dar a base, alicerce e parâmetro para você não se perder. Por quê? Hoje, né, você pega a internet aí, com o advento da internet, né,
da gravação, a gente está vendo aí cada absurdo, cada coisa que a gente fica pensando assim, meu Deus, da onde o pessoal está tirando isso, né? Da onde o pessoal está... um dia desse aí eu vi agora que o pastor lá pregando, ele pegou um balde, pediu um obreiro para pegar um balde, pegou uma criança, ele estava querendo fazer parafrasear ou analogia, ou ele estava querendo mostrar que a bênção passa de pai para filho, né? E aí ele pediu para a criança, o filho dele ficar nos pés dele, e um obreiro jogar um balde d'água na cabeça dele, que aquela água pegava na cabeça dele, pegava na criança. Eu falei, gente, mas qual a necessidade disso? Será que a gente está precisando voltar a falar sobre em forma de parábola, para que as pessoas entendam? Ou que a gente precisa desse tipo de coisas, de artifícios, para que as pessoas entendam que aquilo que o homem planta é o que ele ceifa, e quando ele planta, ele ceifa, e toda a família dele ceifa junto, colhe junto, né? Enfim, então a arquitetura da teologia é para colocar parâmetro, para não ter esse tipo de coisas, né? De aberrações ou fora de... esses puxadinhos, agora vem a palavra Lindenberg, puxadinho, esses puxadinhos que o pessoal está fazendo hoje em dia, tá? Então, a teologia histórica como ferramenta, ela funciona como um diário de bordo dos arquitetos anteriores. Olha, a gente fez assim, a gente construiu dessa forma, é desse jeito que tem que ser, é esse caminho que vocês têm que ir, e é por esse caminho que é o correto, vai por ele, né? Os irmãos não tiveram ainda, chegaram depois, eu trouxe uma palavra logo no início, onde Paulo, ele fala que ele é um bom construtor, ele lançou os alicerces, né, da construção. Depois você pega e você lê lá, 1 Coríntios 3, no versículo 6 ao 10, ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro que edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha, eu dei o parâmetro, eu dei a base, agora é com vocês. Agora uma coisa é certa, veja a forma que você vai construir. Então, a teologia histórica, ela é uma ferramenta, como um diário de bordo lá de trás, que vem para mim, para você hoje, que vai nos dar direcionamento de como nós devemos ir, o que devemos falar, a forma que devemos pregar, a forma que devemos atuar e construir na obra de Deus. Ela nos impede de cometer erros estruturais. Erros nós vamos cometer, irmãos. Isso aí é fato, né? Se você ainda não é líder de algum departamento da igreja, ou se você de repente não é nenhum tipo ainda de dirigente de uma congregação, de um ponto de pregação, ou um pastor, ou um líder de uma congregação, enfim, ou está à frente de um trabalho, se você ainda não é, mas quando você for, com certeza tenha no teu coração que em algum momento você vai errar. Nós vamos errar. Porém, existem alguns erros que são erros estruturais, que não pode ser errado. Entendeu, irmãos? Existem alguns erros que vai acontecer durante a nossa construção da nossa fé. Porém, a teologia histórica e a arquitetura da teologia, esse segundo capítulo que nós estamos estudando hoje, ele vai nos mostrar que alguns erros estruturais já foram corrigidos no passado e hoje não podem voltar e não podem, né, ser cometidos novamente, como as heresias, né, cristológicas. Então, esse é o parâmetro. E aí, para isso, existiu a fixação do cano, né? A escolha do material de construção, né? Vamos dizer, existem, né, vários livros que foram escritos naquela época, mas passaram pela vara de medir, passaram pelo cano. E esse cano, a escolha desses livros, né? Eles foram escolhidos por quê? Porque eles passaram pela régua, pela vara de medir, pelo entendimento que aquele livro era um livro inspirado por Deus. Qual é a maior, vamos dizer assim, qual é a maior prova para nós que aquele livro, ou aquela carta, aquela epístola, foi uma carta, uma epístola que foi, vamos dizer assim, inspirada por Deus? Por quê? Porque Jesus Cristo
citou de alguma forma ou falou de alguma forma aquilo que foi falado lá atrás. Então nós entendemos que essa é a vara de medir. Isso é o quê? A escolha do material de construção. No material de construção existem vários tipos de materiais, de primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então o cânon, ele foi o quê? Foi escolhido o material de construção de primeira linha. Então esses livros são os livros autorais. Ah, pastor, mas se fala muito do livro de Enoque, né? Por que eu não posso pegar o livro de Enoque e pregar na igreja? Porque esse livro não foi, vamos dizer assim, escolhido como um bom material de construção para a gente alicerçar nossas doutrinas, as nossas bases bíblicas. Agora, se você tiver a curiosidade de ler, teologicamente falando, amém, glória a Deus por isso, né? Será um livro que você vai ler e você vai ler conforme uma literatura. Porém, fundamentar a tua fé nesse livro, já você está saindo da construção, do parâmetro, da arquitetura, da régua, da medida, do caminho. Quantos estão entendendo? Tá dando para entender aí até aqui? Beleza? E aí nós vamos entrar nos credos, né? Vamos entrar nos credos, que seria já, vamos dizer assim, o desenho, a linha mestra. O credo apostólico e o credo de Nicéia definem o perímetro do que é o cristianismo. Toda casa, né, toda construção, ela tem um perímetro, né? Você não pode invadir aí o terreno do vizinho, você não pode invadir o terreno da prefeitura, você não pode construir, né, aonde não é seu. Então, o credo, né, o credo apostólico e o credo de Nicéia, eles vão ser o perímetro que vão demarcar o limite aonde você pode construir e até onde você pode ir. O credo apostólico, se você aí tiver condição, tira um print, é uma coisa que você vai ver, isso aí lá na frente, a prova, com certeza isso aí vai cair alguma coisa sobre isso. O credo apostólico é uma das mais antigas e fundamentais confissões de fé da cristandade, estruturando entre o século II e o VIII para resumir as crenças centrais, como trindade, encarnação, morte e ressurreição de Cristo, e a vida eterna. E o credo de Nicéia foi formulado em 325 d.C., expandido até em 381. Né? É uma declaração fundamental de fé do cristianismo que estabelece a divindade de Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Né? Existem algumas denominações, algumas igrejas que não creem na Trindade. Né? O Espírito Santo, eles acreditam que é uma força, né? É algo que não é Deus, não faz parte da Trindade, né? É um plus, é algo que Deus nos deu para com que pudesse nos fortalecer, nos consolar, mas não necessariamente seria Deus, né? E Jesus, ele seria um profeta, alguém muito iluminado, algo dessa forma. Então, nesses dois credos, o apostólico, que vem dos apóstolos, do de Nicéia um pouco mais na frente, ele vai estar te dando parâmetro para que a gente venha acreditar da forma que é a forma central, como trindade, encarnação, morte, ressurreição e a vida eterna, enfim. E isso aí é um parâmetro que serve para mim e para você. Algo que nós vamos estar também vendo um pouco lá mais na frente é a consolidação da cristologia. Toda obra que é feita, você tem um tempo de maturação, você tem um tempo de firmamento, um tempo, você faz uma laje hoje, né? Hoje mesmo você não pode subir outro andar, né? Não pode. Você constrói, você faz uma laje hoje, você faz um alicerce hoje, não é hoje que você já vai botar tijolo em cima, que você vai construir uma outra casa em cima, não. Precisa de uma consolidação. E essa consolidação, ela vem da teologia de união, né? De hipostática, que é a definição que Jesus é 100% Deus e 100% homem.
Jesus não era apenas um homem iluminado. Ele era um profeta, um homem que recebeu de Deus, era um homem muito consagrado, era um homem que foi um homem, vamos dizer assim, escolhido naquela época, né? Não, Jesus não era apenas um homem iluminado, ou um semideus. Ele possui todos os atributos da divindade, onipotência, onisciência, eternidade, e ele também não estava fantasiado de humano, né? Porque muitas pessoas acreditam que ele estava ali como Deus e estava na terra. Não, ele não estava fantasiado de ser humano. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele teve dor, ele teve limitações físicas e reais. A união hipostática é a doutrina cristã que define Jesus como uma única pessoa, existindo inseparavelmente em duas naturezas, divina e humana, definido no Concílio de Calcedônia. Estabelece que o Verbo encarnado é 100% Deus e 100% homem, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, sendo fundamental para a teologia da salvação. Porque se eu e você entendemos que ele era somente 100% Deus, veio para cá 100% Deus, Mateus 4, quando ele tem lá vamos dizer assim, quando ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, se eu não me engano, em Mateus 4, ali naquele momento, se ele fosse 100% Deus, a gente falaria o quê? O diabo falaria o quê? Então não valeu a pena, né? Ele é Deus, então pode qualquer coisa. Mas ele estava aqui como um homem. Naquele momento, ele estava como um homem. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, separar isso bem definido dentro da nossa teologia, que não há separação. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Então, isso é mais uma base, é mais um alicerce, é mais um parâmetro, um perímetro que a arquitetura da teologia nos oferece. O que sair desse parâmetro, desse perímetro, desse quadrado, dessa caixa, enfim, estamos falando de arquitetura, sai daquilo que já foi pré-estabelecido lá atrás. Estão dando para entender, amém? Está dando para acompanhar o pensamento, o raciocínio? Estamos falando de arquitetura teológica, de teologia. Estamos falando da história da teologia. Os antepassados lá atrás nos deixaram um alicerce, uma base, um caminho, uma forma, uma diretriz que eu e você hoje vamos construir a nossa teologia e vamos estar construindo o nosso edifício teológico. Porém, todo edifício, toda construção, existem parâmetros a serem seguidos. E é isso que a arquitetura teológica ela vai nos ensinar. Para quê? Para que a gente não venha ver, né, ou venha cometer erros estruturais que estão acontecendo hoje em dia aí, né, pela terra aí, né, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo. E aí, oi? Sim. Justamente. Sim, sim. Todas essas teologias, elas foram lá atrás, como nós falamos, elas saíram do perímetro, elas saíram do caminho. Porém, todas elas foram, vamos dizer assim, alinhadas novamente em relação àquilo que aconteceu lá atrás com os apóstolos e com o próprio Cristo,
que aí vai servir de base para a nossa teologia de hoje. Entendeu? É isso que nós estamos tratando aqui, é justamente sobre isso. É que não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado e que isso sirva de parâmetro, alicerce, que sirva de régua, né? Que sirva de trena, que sirva de prumo, que sirva de talisca, de alicerce, enfim. É nisso que nós estamos falando justamente, sobre isso que o irmão acabou de falar. Né? E aí nós vamos falar aqui do ponto 2. A Idade Média e a Escolástica, que mais ou menos é 1050, 1500, é a Catedral da Razão ou a Catedral da Mente, aonde nós vamos entrar profundamente agora no livro em relação ao segundo capítulo, tá? Aqui a arquitetura torna-se complexa e técnica, e o momento de organizar o conhecimento de forma lógica. Agora nós vamos começar a raciocinar o nosso, como a própria Bíblia fala em relação ao nosso culto racional. E aí a escolástica é o reforço de criar um sistema coerente. Pense em Tomás de Aquino, né, como nós falamos aí na última aula, em a sua Suma Teológica, como uma catedral alta, intrincada, buscando tocar o céu pela razão. Os escolásticos defendiam que o homem poderia conhecer e compreender Deus através do empirismo, conhecimentos práticos, ou da razão lógica, né? Ou da lógica ou da razão. Tudo isso, né, numa teologia sistemática, nós vamos aprender mais lá na frente, que nós vamos estar buscando e podemos ver Deus, reconhecer Deus em vários aspectos. Até na natureza, na vida do nosso irmão, nos acontecimentos da nossa vida, nos nossos pensamentos. Então, de uma forma ou de outra, essa, vamos dizer assim, essa idade, né, a Idade Média e a Escolástica, elas vieram para, vamos dizer assim, tornar coisa técnica. Vamos botar parâmetro, mais um pouquinho de parâmetro aqui, como o irmão acabou de falar, né? Vamos acertar mais alguma coisa aqui, que tem uma coisinha que está indo para o outro lado. Tá dando meio de lado, né? Os mais antigos aí, os meninos, isso que eu ia falar agora, os mais antigos aí, né? Que soltaram pipa, quando a pipa estava dando de lado, né? Ela você fazia um furinho, né? Na pipa, né, isso, Alex? Do outro lado que estava dando de lado lá, fazia um furinho lá no cantinho, e ela ia certinha. Então, na Idade Média, nesse ponto aqui, a Catedral da Razão ou a Catedral da Mente, ela foi justamente tornar complexa e técnica no momento de organizar o conhecimento de uma forma teológica. A gente agora vamos começar a pensar da forma que nós precisamos pensar, porque novamente estamos precisando, né, de fazer vamos dizer assim, uma reforma. E aí, né, a fé e a razão, a definição como janela, né, razão ilumina o interior do edifício, que é o quê? A fé. A fé e a razão, elas vão estar juntos aí na construção, né? Não tem como, você imagina um quarto agora, né, que não tem uma janela, como é que fica esse quarto? Ele fica escuro, ele fica o quê? Um quarto sem janela. Fica úmido. Ele fica mais o quê, gente? Vamos lá, me ajuda aí, me ajuda a participar da aula. Um quarto sem janela. Ele fica escuro, ele fica úmido. O que, Fernando? Fica quente. Então, dentro de uma construção, né? Só a fé no edifício, ela vai acontecer isso tudo. Vai ter uma hora que você vai sentir falta de alguma coisa. Pô, tá muito quente aqui, vamos ter que botar um ar-condicionado. Aí, já começa puxadinho. E a gente vai ter que fazer alguma coisa, colocar um ventilador. E essa lâmpada tá muito fraca, a gente vai ter que vai gastar com mais energia. Então, a definição da razão é como se fosse uma janela na construção, que vai iluminar o interior da fé.
você vai entender, né? Você vai raciocinar e vai entender que existem algumas coisas, teologicamente falando, que ficaram naquela época. Né? Como vocês estão aprendendo aí na parte da homilética, da hermenêutica, que dentro dessa parte da teologia, existem algumas palavras que constam na Bíblia, que estão na Bíblia, que foram para aquele povo naquela época, que não é para trazer para a igreja hoje. Ficou lá. Uma prova disso, as festas. Ah, mas Deus deu como estatuto perpétuo. Sim, as festas bíblicas, né? Na época, Pentecoste, tudo e tal. Mas era estatuto perpétuo, beleza? Porém, para aquela época. Não é para o dia de hoje. Não é para você trazer hoje isso para dentro da igreja. Não é para você trazer hoje o menorá, a Arca da Aliança, Urim e Tumim. Isso é para aquela época. É para aquele povo. Então, a razão, ela vai iluminar a nossa fé. Ah, pastor, o senhor nunca usou um talit? Já usei, eu tenho até um aqui. Né? Dei um até para o professor, para o nosso coordenador, né, que veio diretamente de Israel. São algo que a gente usa historicamente falando. Eu tenho para poder ensinar, vai chegar uma parte aqui que eu vou mostrar para vocês. O talit. O que era o talit? Era uma cobertura espiritual que o judeu colocava sobre a sua cabeça, né? E ali ele fazia as suas orações. Era como Deus estivesse cobrindo ele, né? Uma cobertura sobre ele. E ali ele tinha normas e regras para ele orar. Enfim, isso é para nós hoje em dia, para a igreja? Não, mas tem um monte de gente que fica com talit aí na cabeça, rodando para lá e para cá. Enfim, é nisso que nós precisamos entender. Essa definição de fé e razão, ela precisa caminhar junta, porque senão a construção ela fica capenga. Amém, amados? Todo mundo está entendendo até aqui? Está sendo construtiva a aula? Está sendo boa? Vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão aí, coloca um dedinho, fala assim, ó, preciso falar, abre o microfone, não tem problema, tá, irmãos? Que é muito conteúdo, então eu meio que vou falando para que a gente consiga cumprir a carga horária, mas de uma forma ou de outra você tem liberdade, tá? Levantar sua mão aí e perguntar. Amém, queridos? Então vamos aí para a parte 3 da nossa arquitetura teológica. A parte 3 aí já vem falando sobre a reforma e a era pós-reforma, que já é 1500 e 1750. Reformando a estrutura. Toda obra vai ter um momento que vai dar uma trinca, toda hora vai ter um momento que vai ter um vazamento numa laje, toda hora numa construção você vai ter que trocar um disjuntor, trocar uma tomada, né, um interruptor, uma caixa de inspeção que entope. Então toda obra ela vai ter alguma coisa que vai precisar de reparo. Porém, não é a casa toda. Está caindo. Opa, então você construiu errado. Estamos falando novamente sobre alicerce. A arquitetura teológica ela nos deu uma base, um alicerce. Que aquilo dali a gente não pode sair, porque se ruir, cai tudo. Então, a reforma é uma reforma não totalmente na estrutura, mas naquilo que precisa ser, né, consertado. O nosso livro base, ele destaca que a reforma não foi a construção de um novo prédio, mas uma tentativa de retomar a planta original. A gente vai sair do caminho. Tem hora que você vai, né? Até na nossa família, né? A gente vai, em algum momento, você vai ter que recalcular a rota. Você sai de um emprego, cai para outro emprego, você, né? E aí você vê que você, poxa, que burrada que eu fiz, né? Caramba, por que eu saí desse emprego? Por que eu fiz isso, né? Está afetando a minha família, o dinheiro está curto, eu tenho que procurar um outro tipo de renda, eu tenho que, né, melhorar em relação a isso, em relacionamento também, né?
você está se relacionando com algumas pessoas e a forma que você se relaciona, você está vendo que não está sendo certo, você está pisando a bola, então você tem que recalcular a rota. E o que é esse recalcular a rota? Foi o que aconteceu na questão da reforma e da pós-reforma. Não foi uma construção nova, mas foi uma tentativa de retornar à planta original, as escrituras. Sola escritura, né? O retorno ao fundamento bíblico, removendo os puxadinhos da tradição medieval que obstruíam a visão. Às vezes, né, irmãos, numa construção, né, o teu vizinho ele vai lá e levanta uma parede e bota uma janela para dentro da tua casa, para dentro do teu terreno, né? Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer disso acontecer, mas a gente, pelos acontecimentos da vida, a gente já teve passando aí por alguns momentos da vida que a pessoa construiu uma parede e botou um vitrô virado para o teu terreno. É mais ou menos isso. O que a reforma fez? Ela, esse vitrô não pode estar aqui. Esse vitrô aqui é um puxadinho. Então vamos construir uma parede aqui, vamos fechar aí esse vitrô, essa janela aí do vizinho, que ele não pode estar olhando para dentro da minha casa. Então é mais ou menos isso aí. A reforma, ela não reconstruiu um prédio novo, não. Ela tentou retornar à planta original, ela tirou os puxadinhos, né? Aquilo que não era bíblico. Existem algumas coisas ainda hoje que nós precisamos, né, retirar. Né? E como é que a gente retira isso? Brigando com a outra denominação, falando mal da outra denominação, né? Expondo. Não, irmãos, não. Como é que a gente acerta esses puxadinhos hoje? Como é que a gente faz a reforma da reforma protestante hoje? A gente faz da seguinte forma, não cometendo esses erros. Se você sabe que isso é excesso, se você sabe que aquilo dali é algo que não é bíblico, um jeito de você consertar é não cometer. Mas infelizmente, irmãos, hoje as pessoas elas tentam, vamos dizer assim, copiar. Né? Poxa, o Lindenberg tem uma forma de orar. Rapaz, eu vejo tanto fervor nele, né? Eu vejo tanta entonação na voz, né? E aí ela tenta copiar. Uma prova disso, né? As igrejas neopentecostais, todos os pastores da Universal falam igual o bispo, até o jeitinho da mão, né? O bispo ele tem um problema de artrite reumatoide na mão, e a mão dele ela não fecha mais, né? A mão dele já é daquela forma, e os pregam da mesma forma, na mesma entonação, né? O R.R. Soares, os pastores do R.R. Soares, todos eles vêm na mesma linha de forma de falar, de forma de pregar. Então, tem coisa que é excesso? Tem. E o que eu faço? Falo mal? Não cometo. Não faço. Entendeu? Tá dando para entender até aqui, irmãos? Tá dando aqui para entender? E aí vem a justificação. A justificação é a reestruturação da entrada da casa. Como o homem acessa a Deus? Nós fomos justificados. O que é justificado? Isento de culpa. Não é por mérito. Né? Antigamente, na era medieval, achavam-se que era por mérito isso. Né? E aí nós vamos vendo Paulo falando que era pela graça, Pedro falando que a fé sem obras é morta, e aí a gente começa a entender, e agora? Quem é que está certo, quem é que está errado? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a teologia que é correta? Mas de uma forma ou de outra, precisamos entender que a justificação é isento de culpa. É a graça. Pela graça nós somos salvos. Então essa reestruturação é a entrada da casa. Como o homem acessa a Deus? Antigamente precisaria de uma figura de um homem chamado sumo sacerdote, que uma vez por ano pegava lá o teu cabrito, pegava lá o teu cordeiro, tua pomba, né? Pegava lá o teu boi, pegava lá segundo o pecado que você tivesse cometido, ia lá uma vez por ano e sacrificava. Hoje o véu foi rasgado do alto a baixo. Hoje nós não precisamos de pessoas para nos conduzir até Deus. Por quê? Porque nós já fomos justificados, isentos de culpa. Jesus, quando Deus olha hoje para nós, ele vê o sangue do Cordeiro no nosso coração, o Cordeiro perfeito que tira
o pecado do mundo? Na era medieval, o entendimento era o quê? Era a expiação do pecado, era encoberto, o pecado era encoberto. Depois de Cristo, não. Depois de Cristo, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, a justificação é um parâmetro. Opa, hoje eu não preciso, né? Claro que nós precisamos um dos outros em relação à oração, precisamos um dos outros, né? Eu tenho idade para ser irmão caçula aí, do nosso irmão Alex. Tô brincando contigo, meu irmão. Porém, eu preciso do meu irmão Alex. Irmão, tô passando por isso, passando por aquilo, me ajuda em oração, aquilo tudo e tal. Mas não quer dizer que a oração do Alex, ela tem mais fervor, ela é mais forte, ou ela é melhor do que a minha oração, ou menos que da nossa irmã Catiele, ou mais que o nosso irmão Lindenberg. Enfim, deixa eu ver as outras pessoas, para não esquecer aqui, da nossa irmã Carla. Nossa irmã Carla hoje está quieta. O que está vendo, irmã Carla? Está quietinha hoje? Ah, eu sei que seu esposo ele é mais quietinho, mas a senhora é mais falante. A senhora hoje tá, né? Entendi. Vamos lá. Entra no clima aí, entra no clima da aula. E é complicado, eu sei. Semana que vem nós temos o nosso também aqui. Correria total. Mas vamos lá. Então a justificação, irmãos, ela é o quê? É algo que ficou como parâmetro para nós. Né? Claro que nós precisamos, como eu estava falando, a gente precisa um do outro em relação à oração, em relação à ajuda, né? Até agora no acampamento, um vai precisar cozinhar, outro vai pregar, outro vai tomar conta dos jovens, outro vai tomar conta das crianças, outro, né, vai ficar à disposição para se acabar alguma coisa no meio do caminho, ir lá na rua comprar. Enfim, cada um vai ter a sua dinâmica no trabalho. Porém, nós precisamos um dos outros. Mas em relação a chegar até Deus, é o nosso coração com o Senhor, é a nossa intimidade com Deus. Então a gente não precisa hoje de alguém para nos conduzir até o Senhor. Então a justificação é um parâmetro. Amém, queridos? Deu para entender? Né? Então a criação de manuais detalhados, como confissão de fé, para manter uma estrutura firme, né? Toda igreja ela tem uma ata, ela tem um estatuto, ela tem como se fala, um regimento interno. O que é aquilo? Aquilo ali é um parâmetro, é uma base que o membro e a liderança, a diretoria da igreja não pode fugir. Então, de uma forma ou de outra, a arquitetura teológica, ela justamente é sobre isso que nós estamos falando. É um parâmetro, né? A igreja de cada um de nós, ela tem lá uma ata. Que ata é aquela? A ata que foi escolhida a diretoria. E para aquela diretoria existe um estatuto. O que é aquele estatuto? É aquilo que aquela diretoria tem por obrigação de caminhar. Não pode sair dali, não pode deixar de fazer a menos e não pode deixar de fazer a mais. É um parâmetro. E também serve para os membros da igreja, que também serve como parâmetro. Então, essas confissões de fé, ela é o que vai manter a estrutura firme. Imagina uma igreja onde qualquer um faz o que quer. Né? A irmã Carla vai lá, sai para comprar lá as coisas que já foi determinada pelo pastor ou pela liderança, pelos irmãos que se reuniram, chegaram à conclusão de qual seria o cardápio. Aí compraram, vai ser isso, estrogonofe no primeiro dia, no segundo dia vai ser frango com batata, no terceiro dia vai ser carne com não sei o que. Aí chega do nada alguém, não, hoje eu vou fazer isso, vamos fazer um churrasco. Não, calma aí, irmão, calma aí. A gente nem comprou carne, né? A gente nem tem dinheiro para isso. Bem que a gente poderia ter, mas não temos. Enfim, então, imagina hoje uma igreja sem uma estrutura firme, cada um querendo fazer o que quer. Não dá certo, né? Não vai
para frente. Então, a arquitetura teológica, dentro da história da teologia, ela é aquela disciplina, é aquela, vamos dizer assim, aquela estrutura que vai nos dar uma condição de estrutura firme dentro das igrejas, para com que a gente não se perca durante o caminho, tá? E aí, nós já estamos entrando aí para a parte 4, né? A parte 4, falamos muito sobre isso na aula passada, mas vamos retornar a essa parte, né? A modernidade, o iluminismo, que foi de 1750 até a presente data, o desafio ele é crítico. Né? Como a nossa própria irmã ali, o microfone dela estava desligado, mas deu para eu ler, ela falou assim, aí fica difícil. Realmente, fica difícil. Até os dias de hoje, né, o edifício ele vai sofrer ataques externos e internos. A igreja ela vai sofrer ataque do governo, vai sofrer ataque das pessoas do mundo, de outras religiões, enfim, isso tudo aí vai acontecer, você querendo ou não, eu querendo ou não, a igreja ela sempre vai estar sendo atacada. Por quê? Porque o inimigo ele sempre vai querer parar a igreja de Deus. Porém, nós temos uma palavra que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra esse povo vencedor. Mas não quer dizer que a igreja não vai ser atacada. No mundo tereis aflições, mas o que o Senhor fala? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo a gente vai passar por luta, vai passar por dificuldade. Porém, nós temos alguém que vai cuidar de nós, que vai estar do nosso lado, que vai ser presente. Então a modernidade e o iluminismo, desde aquela época até a presente data, vai fazer com que esse edifício, né, chamado de arquitetura teológica, venha sofrer ataques, tanto externos quanto internos. A crítica, né, racionalista, o iluminismo questionou se o alicerce, algo sobrenatural, era necessário. Será que a gente precisa mesmo disso? Será que a gente precisa crer dessa forma, pensar dessa forma? Né? A teologia liberal tentou reconstruir a teologia usando apenas materiais modernos, a razão e a experiência humana. Será que hoje a gente continua mais ou menos dessa forma? Irmãos, isso não é bem assim, esse negócio de monte, né? Será que tem que ir para monte mesmo? Irmão, calma aí, será que a gente tem que fazer campanha mesmo? Campanha, né? Mas jejum, será mesmo jejum? Tem necessidade? Né? Não, são ataques que a igreja vai sofrendo, internamente falando. Então, a teologia liberal, ela vai tentar reconstruir a teologia usando apenas materiais modernos, né? Coisas que, vamos dizer assim, agradam, né? Agradam aquele que está ouvindo, né? Hoje você vai numa... já vou dar oportunidade para a senhora. Só tentar concluir aqui meu pensamento, mas vai ter a tua oportunidade. Igrejas hoje, irmãos, que estão se tornando pontos, né, como fosse um shopping. A pessoa vai lá, ela tem lá dentro café, ela tem lá dentro restaurantes, ela tem lá dentro lugares para com que ela tenha espaços de convivência. Nada disso que veio dizer que está errado, tá, irmão? Não sou contra isso. Se tivesse condições, faria de igual forma na nossa igreja. Porém, as pessoas elas estão perdendo com isso o entendimento que nós estamos ali para servir. Tá dando para entender? Porque cada vez mais vamos dando conforto, né? As crianças, pulseira com código de barra, passa para chip, eu não sei o que, né? Só pode pegar se tiver com aquilo dali. Legal, bacana, isso é segurança, temos que realmente ter isso tudo. Porém, não podemos perder a essência que todos nós somos servos de Deus, que estamos ali para servir uns aos outros, que estamos ali para participar de um culto e não assistir um show, e não assistir uma palavra que vá me trazer um sentimento gostoso, um momento calmo, que eu vou sair dali tranquilo. Não, nós vamos ali para ser confrontados,
confrontados pela palavra, confrontados pelo Espírito Santo, para mudar de nome ou mudar de vida, porque nós somos pecadores. Então, essa teologia moderna hoje, de coaching, de PNL, de coisas dessa forma, luzes, jogos de luzes, mais uma vez, não sou contra. Porém, isso tem trazido algumas coisas que têm sido ruins para a atualidade. Por quê? Porque nós estamos acomodados, né, a não mais participar. Hoje, a irmã, vou usar o exemplo da irmã que ela falou, saiu para comprar coisas para o acampamento. Existem igrejas hoje que ela contrata já o buffet completo e ninguém trabalha. Fica todo mundo na piscina, momento de lazer, vim aqui para descansar e estou recebendo. Só vim para receber. Porém, nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. Pode abrir o microfone aí, minha irmã, e dar a sua opinião. Sim. Com certeza. Entendi. Uhum. Amém. Não, está totalmente correta. Por quê? Sim. É o que nós vamos falar agora na parte que está em negrito aí, né? A razão e a experiência humana, se o fundamento é o que eu sinto, ou o que a ciência do momento diz, o edifício da fé se torna instável. Isso é teologia liberal. Teologia liberal é aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Não, a gente entende, né? Jesus entende, Jesus te conhece, né? Você nasceu assim, Jesus te fez assim. Essas palavras, elas vão o quê? Trazendo para mim e para o ouvinte que eu não preciso mudar. Desde o momento que alguém chega para mim e prega dizendo que Deus me fez dessa forma, eu não preciso abandonar o pecado. Deus me fez assim. Culpa não é minha. Essa é a teologia liberal. Vinde como estáis. A Bíblia é clara em relação a isso. Tu vai falar, Lindenberg. A Bíblia é clara sobre isso. Vinde como estáis. Mas não permaneça como estáis. Esse aqui é o grande ponto. Né? Claro, a pessoa viveu 40 anos fumando, 50 anos fora do Evangelho, aceita Jesus como seu suficiente salvador, vem para a igreja, ela vai vir com aquela bagagem toda que ela veio do mundo. Porém, com o caminhar, aquela bagagem vai sendo deixada. Né? A porta, ela é estreita. Então, as nossas bagagens do mundo, aquilo que a gente traz, não passa pela porta, porque ela é estreita. E a porta estreita só passamos nós. A bagagem do nosso passado, ela tem que ficar para trás. O velho homem tem que ficar para trás. Mas quando eu falo para você, né, em relação que é o que você sente, é o que a ciência diz naquele exato momento, né, enfim, não, vamos dizer,
ser bem claro aqui, vamos jogar aberto. Estamos com crentes aqui em relação ao homossexualismo. Ah, não, você nasceu assim. Quando você fala dessa forma, a pessoa ela não tem como sair. Porque ela nasceu assim, então ela vai se aceitar. Você precisa se aceitar dessa forma. E aí a pessoa ela não vai lutar contra os desejos carnais. Pode falar, Lindbergh. Nós vamos falar dele aí. Que vive, né? Socialismo. Amém. É justamente que nós vamos falar agora sobre a recuperação contemporânea. O que é isso? É retorno às fontes. Opa, calma aí. Tem alguma coisa errada. Não é bem assim. A Bíblia fala, mas, opa, calma aí. Eu sou um ser que pensa, eu sou um ser pensante. Deus me dotou de inteligência e de pensamento. Eu consigo raciocinar e pensar que não é dessa forma. E aí retorna às fontes, o ressurgimento, para redescobrir a força da arquitetura antiga em um mundo pós-moderno. Irmãos, se a gente for abrir a porteira, a gente vai aceitar tudo. Daqui a pouco a gente vai virar politeísta. Deus vai ficar até em último lugar lá, né? Calma aí. Se a gente for aceitar tudo, daqui a pouco vira bagunça. Então, o que nós devemos fazer hoje? Né, como estudantes, como seminaristas, como pessoas que estão, né, aprendendo o correto, qual é o certo, a forma de usar. É tentar trazer a força da arquitetura teológica para um mundo pós-moderno, onde nós vamos estar o quê? Aprendendo a forma correta de se fazer. Existem igrejas bíblicas? Existem. Existem igrejas não bíblicas? Existem. Aonde eu vou ficar? Na igreja bíblica. Entendeu? Por quê? Porque eu conheço o que é Bíblia. Porém, infelizmente, não tem como a gente sair brigando com todo mundo. Né? E nem podemos fazer isso. Porém, precisamos cuidar da nossa parte. Se todo mundo cuidar da sua parte, com certeza lá na frente, nós vamos estar caminhando no caminho correto. E aí tem o A, né? A metáfora, né? Das catedrais da mente. Ela ilustra a permanência da estrutura teológica escolástica, conhecimentos lógicos, práticos pela razão, destacando sua complexidade na integração com a teologia histórica. Ela vai o quê? Pegar e vai mostrar, vai trazer conhecimento lógico, prático, pela razão, destacando, né, daquilo tudo que nós já falamos desde o início até agora. Particularmente a teologia histórica, nesse sentido, o olhar para o passado não era meramente nostálgico, mas essencial para validar o pensamento medieval, garantindo que a inovação intelectual permanecesse fiéis às raízes da autoridade patrística. Nós falamos sobre autoridade patrísticas na aula passada, vou reformar aqui com irmãos. A patrística foi essencial para moldar a igreja e o seu pensamento, fornecendo o arcabouço doutrinário que influencia o cristianismo até os dias de hoje. O estudo teológico é complexo, incorporando várias disciplinas, particularmente a teologia histórica. Então, nós vamos ter aí, né, essa catedral da mente,
ou Catedral do Pensamento, ela vai estar nos dando, né, formas de conhecimentos lógicos e práticas na razão. E o que isso vai trazer? Isso vai olhar para o passado e não vai dizer, como a igreja era boa naquela época, como a gente tinha, vamos dizer assim, como as coisas eram melhores naquele tempo. Não, a gente vai olhar e dizer o seguinte, naquela época era dessa forma e a gente precisa voltar para esses tempos atuais. Estudos bíblicos, né? O livro que nós estamos estudando, esse capítulo, ele fala sobre isso. A Bíblia é central para a teologia cristã, ligando a fé a Jesus Cristo e a história de Israel. A erudição bíblica é crucial para as interpretações teológicas, especialmente durante as mudanças históricas, como a da Reforma. E aí eu vou pegar aqui, né, o que nosso irmão acabou de falar, né, falando aí sobre a questão da psicologia, da neurociência, que está invadindo a igreja aí de uma tal forma, né? O que a gente vai fazer? Como a gente vai combater com isso aí? Com Bíblia. O pastor pode lá estar pregando Freud lá, né? Pode estar pregando lá psicologia, e a gente vai estar aí com Bíblia, filho. É Bíblia que vence. Como Jesus venceu, né, o inimigo no deserto? Foi como? Indo para o embate? Não, está escrito. Então, meu irmão, está escrito. É o estudo bíblico. A Bíblia é central para a teologia cristã, ponto. Não vem com essa de trazer para dentro da Bíblia, para dentro da igreja, a pregação com base em marxismo, com base em livro de autoajuda, que não rola, irmão. A gente conhece Bíblia aqui, filho. Desculpa. Isso aí não é de Deus, não. Entendeu? A Bíblia é central para a teologia cristã. Enquanto o cristianismo se concentra principalmente na crença em Cristo e não no texto em si, a Bíblia serve como uma fonte definitiva. Irmãos, não podemos abrir mão da Bíblia. A Bíblia ela pode ser no celular? Pode ser no tablet? Pode, não sou contra isso. Pode ser no papel também? Pode, claro. A gente não vai andar com os papiros de Paulo aí para cima e para baixo, né? Tem a evolução, tem a parte que nós temos aí, né, digital. Claro, não tem problema nenhum ser na Bíblia no celular, não estou falando disso. Porém, irmãos, não podemos abrir mão da Bíblia ser a fonte definitiva, tornando erudição bíblica crucial. Mudança nas histórias, na intervenção bíblica, como aquelas que durante a Reforma, levaram a reavaliações de certas doutrinas. Imagina se a gente não usar a Bíblia. Tudo que alguém falar pra gente vai ser verdade. E aí? Lembra lá dos crentes de Bereia? Paulo pregava e a galera ia lá, ó. Opa, tá falando, tá certo. Opa, tá falando, tá certo. Então a Bíblia, ela vai fazer o quê? Ela vai levar a reavaliações de certas doutrinas. O pastor começou a pregar lá, o pregador, né? Igrejas hoje em dia, o pastor prega uma vez no mês. O pastor da igreja, né? Nossa irmã falou sobre liderança, sobre igreja, né? O pastor da igreja está perdendo a sua, né? Não, o pastor ele apacenta, o pastor ele não prega, ele não é... Opa, calma aí, irmão. É a nossa função. Desde pastores, uma das atribuições pastorais também é a pregação. E a gente fica abrindo o púlpito para todo mundo, né? Qualquer um que chega, vai lá, né? Uma vez eu era muito jovem e estava passando por um problema no meu casamento, né? Muitos anos atrás. E aí fui para uma igreja para Deus falar comigo. Aí quando chegou na portaria da igreja, né? A pessoa perguntou lá qual era o meu nome, aquilo tudo e tal, né? Antigamente eu escrevia, né? Para poder falar, tá aqui o irmão fulano de tal, né? Irmão fulano de tal, da igreja tal. E como eu era numa igreja que tinha, vamos dizer assim, uma proeminência lá no Rio de Janeiro, quando eu falei o nome da igreja, meu irmão, já me colocaram lá sentado no púlpito, daqui a pouco o pastor já me chamou para pregar, eu falei assim, opa, calma aí, não é isso não, eu vim aqui para receber. Entendeu? Às vezes a gente vai pela aparência, né?
Lembra lá de Eliabe lá, né? Todo bonitão, todo fortão, né? Enganou até o profeta, né? O profeta olhou, pô, é esse aí, cara. Esse é o cara. Vamos colocar esse cara aí como rei de Israel. Não, esse não. Esse não. Esse aí eu rejeitei. Você vê o exterior, eu vejo o coração. Então, irmãos, a Bíblia, né? O ensino bíblico, o estudo bíblico, né? Ele vai fazer com que nós venhamos reavaliar certas doutrinas e compreender as cristológicas modernas que requerem um engajamento com a erudição bíblica contemporânea, enfatizando, deixa eu chegar mais para baixo, a interconexão entre a teologia sistemática e o estudo bíblico. O teólogo moderno precisa considerar o contexto histórico, como Jesus era visto no judaísmo no primeiro século, a análise linguística, o que as palavras originais no grego ou no aramaico realmente comunicavam, a arqueologia e a cultura, como o ambiente social influenciou na mensagem bíblica. Desde aquela época até a atualidade, irmãos, vocês estão passando aí pelas aulas aí de hermenêutica, homilética, o pregador, o teólogo, ele precisa entender isso. Para quem foi escrito isso? Quando foi escrito isso? Qual era o momento que Israel passava, ou o povo de Deus passava quando foi escrito isso? Qual era o contexto cultural daquela época? E até os dias de hoje, irmãos, a gente também precisa entender. Claro que a gente não vai se engessar, né, irmão? Né? A gente não vai se engessar. Não, agora tudo é teologia liberal. Não, calma aí, irmão. Vamos usar a Bíblia como nossa regra e prática. Tem coisa que é princípio. Princípio a gente não abre mão. Princípio é inegociável. E princípio é aquilo que a Bíblia fala. Porém, algumas coisas que a gente pode ver como doutrina ou como costume, né? A igreja que só prega com paletó. Meu irmão, se eu sou convidado para pregar numa igreja que só pode pregar de terno e gravata, eu vou de terno e gravata. Errado é se eu for sem, se for me comunicado. Então eu preciso, como, vamos dizer, um teólogo moderno, fazer essa interconexão do passado, a histórica teológica, lá de trás, que foi o alicerce, linha, base, caminho, perímetro, com hoje em dia. Né? Hoje em dia, se você for pregar para jovem com muito, oh, aleluia, glória a Deus, blá, 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 o jovem vai falar assim, meu Deus, o que esse cara está falando? A gente precisa entender para quem nós estamos pregando, o que nós estamos falando, qual é o nosso público-alvo. Então, o teólogo, né, de hoje em dia, ele precisa ter esse caminho. Vamos correr porque já são 8h22. C. Teologia sistemática. A teologia filosófica organiza conceitos teológicos com base na educação ou metodologia, influenciada por modelos históricos, como escritos de Lombardo, de Calvino, juntamente com preocupações metodológicas modernas. Deixa eu subir aqui. A teologia sistemática reflete frequentemente o credo dos apostólicos, ou por meio de pressupostos metodológicos, especialmente em contextos modernos. Modelos históricos incluem os 4 livros das sentenças, né, de Pedro Lombardo, ou as institutas da religião cristã, de João Calvino, que estruturaram a teologia cristã em torno de temas principais. A preocupação moderna sobre a metodologia influenciam a organização teológica, como se vê a fé cristã do pai da teologia moderna, né? Frederick Daniels Eschmans, em relação àquilo que é um livro que nós estamos nos baseando. Nessa obra, Fé Cristã, a organização teológica deixa de ser uma mera repetição de credos ou uma mera repetição de rezas antigas, para se tornar uma análise rigorosa da consciência religiosa. Irmãos, isso aqui é fundamental
para a nossa organização teológica. Precisamos ter essa consciência bem fundamentada, bem firmada, alicerçada no nosso coração. Por quê, irmãos? Porque senão facilmente a gente se perde. Essa consciência religiosa, ela precisa existir. Calma aí, eu sou batista? Eu sou o quê? Eu sou assembleano? Eu sou o quê? Eu sou presbiteriano? Eu sou o quê? Eu sou neopentecostal? Eu tenho que estar firme. Porque senão, irmãos, né, falamos na aula passada sobre o sincretismo religioso, a gente vai aceitando tudo como verdade. Então, quando você tem aquela consciência religiosa bem estabelecida, estabelecendo os novos critérios metodológicos que priorizam a subjetividade e a coerência sistemática, como aí, se eu sou batista, se eu sou assembleano, a Assembleia de Deus ela fala isso. Os batistas falam isso, os presbiterianos falam isso, creem dessa forma. Então aquilo dali já é autoridade imposta. Essa consciência religiosa, ela já está firmada, alicerçada no perímetro da minha edificação. O que sair disso daí, você já sabe que é heresia. Os Estados Unidos, ele gasta bilhões de dólares não estudando a nota falsa, estudando a nota verdadeira. Porque quando você conhece a verdade, o que é falso, já aparece. Então, quando você tem a tua consciência religiosa firmada no teu coração, aquilo que está errado, quando alguém fala, já grita no teu coração. Sim ou não? É ou não é? Claro. Por quê? Porque aquilo ali já é uma autoridade imposta no teu coração. Nós acreditamos assim, aqui na igreja funciona dessa forma. Qualquer pessoa que vier de forma diferente, aquilo dali já te causa estranheza. Então, em diálogo direto com a erudição bíblica e o contexto histórico. O que é isso? Você já está firmado. Claro que a gente tem que saber onde nós estamos, para quem nós estamos pregando, quem nós estamos falando, qual é o contexto histórico, qual é o momento atual do Brasil, aonde nós estamos nos envolvendo, qual é o momento, se eu estou no Rio de Janeiro, se eu estou em Uberaba, se eu estou em Uberlândia, ou se eu estou em Araxá, ou se eu estou aqui do lado, que eu esqueci o nome da cidade, que é 30 quilômetros, que os irmãos moram. Qual o nome da cidade? Abre o microfone e fala lá. Delta, isso aí, garoto. Ou aqui em Delta, que é 30 quilômetros. Onde eu estou? Ah, não, eu estou em São Paulo. Calma aí. Não adianta eu querer movimentar uma igreja conforme eu movimento a igreja aqui em Uberaba. Porque não vai para frente. Por quê? Porque aqui em Uberaba o pessoal é mais tranquilo, mais pacato, mais calmo. E não adianta eu estar aqui em Uberaba e tentar conduzir a igreja igual que eu conduzia no Rio de Janeiro. Vou matar o povo. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro é a agilidade. E aí chega em Uberaba, o pessoal é mais tranquilo, fala mais devagar, tem um pensamento mais, não questão de pensamento lento, mas raciocinam mais, não agem tanto na impulsividade, são pessoas mais idosas, entendeu? Então a gente tem que entender onde nós estamos. Então essa consciência religiosa ela precisa estar bem firmada no nosso coração. Vamos lá. D. Teologia filosófica explora a relação entre a fé e a investigação intelectual, destacando opiniões divergentes sobre a influência da filosofia na teologia e na liberdade de Deus. Às vezes, irmãos, a gente também coloca Deus num quadrado e a gente fala assim, não, é aqui, o meu Deus. Calma aí, o nosso Deus. Deus não é só meu. Deus é nosso. Pai nosso que está no céu. Às vezes a gente pega Deus e coloca numa bolha e aquilo ali é só nosso. Também precisamos entender que a filosofia ela também vai dar essa flexibilidade em relação à teologia. Ela explora a interseção entre fé e investigação intelectual, levantando questões fundamentais
sobre a existência da divindade. Enquanto uns teólogos, como Tomás de Aquino, encontram um terreno comum entre a filosofia e a teologia, outros alertam contra a influência da filosófica, que possam limitar a liberdade de Deus. Às vezes a gente vai caminhar caminhos que, na filosofia, que a gente vai colocar limite em Deus. A gente vai ser muito racional. A gente, né? Já viu aquelas pessoas também que são muito teológicas? Tudo, calma aí, Deus também abre o mar vermelho, irmão. Né? Temos aí, né, algumas denominações que acreditam que os milagres ficaram presos, parados lá na época dos apóstolos. Hoje em dia não tem mais os milagres, né, que tinham naquela época. Cessou naquela época. Calma aí. Será que cessou naquela época? Então Deus não cura mais? Deus não liberta mais? Deus não ressuscita mais? Pelo aquilo que você não está vendo? Então, se a gente for muito, né, teórico também, ou filósofo, a gente vai deixar Deus muito numa caixa. Então, os debates em torno da interação destacam a variedade de abordagem dentro da tradição, aonde você crê, o que você crê, né? Um alerta contra a filosofia, a liberdade de Deus. Do outro lado, alguns teólogos, como Martinho Lutero, Karl Barth, antes deles, pensadores medievais como Guilherme, temem que a filosofia prenda Deus num conceito humano. O argumento deles é: Deus é soberano. Se usamos uma lógica humana para dizer que o que Deus pode ou não pode fazer, estamos limitando a sua liberdade. O risco da idolatria intelectual. A gente sabe tanto, a gente é tão teólogo, né, que a gente coloca parâmetro. Não, Deus curou naquela época. Deus, né, naquela época. Não, Deus agora, né? Não, Deus não. Aí a gente começa o quê? Correr o risco da idolatria intelectual. A gente sabe tanto, a gente estudou tanto, a gente sabe tanto, que a gente começa a limitar o que Deus pode fazer e o que não pode fazer. Ao tentar encaixar Deus em sistemas filosóficos, corremos o risco de adorar uma ideia criada pela nossa mente, em vez de um Deus vivo que se revela além da lógica. Irmãos, a lógica, naquilo que Deus pode fazer ou está fazendo, às vezes não tem lógica. Mas quem disse que teria lógica? Quinta-feira recebemos uns irmãos da nossa igreja que vieram da outra cidade, que eles estão a sua irmã caçula tentou suicídio, todos dentro da igreja, todos muitos anos da igreja, todos convertidos, pais, pastores, aquilo tudo e tal, vieram de uma outra cidade, porque a filha caçula tentou suicídio, está aqui no Hospital Escola, que é um hospital que abrange aqui o Triângulo Mineiro, né? E procurando uma igreja, pararam lá na nossa igreja, aquilo tudo e tal, e os médicos já desenganando, falando que e a pessoa, né, falando, a gente veio aqui, mas não tem jeito mais, o médico falou que isso, aquilo outro. Isso foi na quinta, né? Aí no domingo voltaram para a igreja, e olha, tá pior, não sei o que e tal, e aí começamos a orar, colocamos o nome da pessoa em oração, e hoje já recebemos a notícia que a pessoa já saiu já foi até estubada, né? Saiu do tubo. Então, Deus cura. Mesmo que as pessoas falem o contrário, Deus cura. Né? Isaías 8, 12, ou 12, 8, fala sobre isso, porque a gente não tem que ter medo daquilo que todo mundo tem medo. Não tenha medo. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Vamos lá. A teologia pastoral, enfatizando a aplicação da prática. A teologia pastoral aborda o crescimento do cristianismo por meio da natureza pastoral. Movimentos como a teologia da libertação refletem uma transição da teoria para a prática. A presença global do cristianismo está profundamente enraizada em sua natureza pastoral, que muitas vezes é subrepresentada nas discussões acadêmicas. O crescimento da teologia da libertação exemplifica uma mudança em direção à ampliação da prática
em vez da abstração teórica. Às vezes, irmãos, a gente tem andado muito teórico, muito ao pé da letra, né? Como os antigos falam, que a gente vai colocando Deus numa caixinha e a gente passa somente para a parte teórica. Uma prova disso, né? Um irmão está passando algum problema, muitas das vezes um problema financeiro, o Espírito Santo toca no teu coração para você abençoar aquela pessoa financeiramente, né? E aí você olha para a pessoa e fala, não, vamos orar. Ou você vai no evangelismo, chega no evangelismo, tem uma pessoa que está precisando de uma ajuda, e você pode ajudar aquela pessoa e você permite que aquela pessoa volte para a vida dela cotidiana, né, com a necessidade, porque você não colocou em prática aquilo que você tem condição, porque vai te dar trabalho. Então, essa mudança de direção, ela aplica a prática em vez da abstração teórica. Movimentos históricos, como o puritanismo, mostram que a integração da teologia com o cuidado pastoral, enfatizando a importância de aplicar percepções teológicas em um contexto da vida real. Irmãos, a gente hoje não podemos pregar mais somente como fosse um Deus distante, um Deus lá, que está lá no céu. Não, um Deus que está conosco, aqui no nosso meio, está conosco. Então, precisamos aplicar essa teologia, né, com a vida real, o dia de hoje, trazendo sempre para a realidade, trazendo sempre para a prática, sempre para o nosso cotidiano. A teologia da libertação é esse movimento que inverteu a ordem tradicional. Em vez de primeiro fazer a teoria para depois aplicar, ela começa com a praxis, a observação da realidade da pobreza e da injustiça. A teologia que deixa de ser uma abstração, uma imagem mental ou subjetiva ou irreal sobre o céu, para se tornar uma ferramenta de transformação da sociedade, justificando que a validade de uma teologia está no seu impacto na vida dos oprimidos. Né? Hoje nós não podemos somente falar, não, irmão, sofre aí, fica sofrendo, né? Fica aí na tua vida, aí, nessa sofrência toda, porque um dia nós vamos estar no céu. Um dia o sofrimento vai acabar, irmãos. Não. Deus não veio nos dar a vida e vida em abundância. Né? Se nós fôssemos fiéis, nós comeríamos o melhor dessa terra. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos muitas palavras bíblicas para a gente poder entender que a nossa vida hoje, né, precisa ser mudada. De que se queixa o homem? Se não só dos seus delitos e dos seus pecados. Opa, então eu tenho um parâmetro. Se eu deixar meus delitos e meus pecados, eu vou viver uma vida que agrada ao Senhor e vou viver uma vida diante de Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Senhor, abra a janela dos céus e derrama as bênçãos sem medidas sobre a minha vida. Provai-me nisto, diz o Senhor, se não vos abrirei a janela dos céus. Não é isso que a Bíblia fala? Então, nós precisamos sair da teoria e vir para a prática. Né? E aí o F, para a gente poder terminar, que eu ainda tenho alguns minutos. História da igreja. Examina o desenvolvimento do cristianismo em contexto social e institucional, focando em eventos que moldam a evolução teológica e a inter-relação entre as culturas e a religião. Compreende eventos históricos específicos, como o Edito da Tolerância de Valério, que foi promulgado, 30 de abril de 311 d.C., em um dos documentos mais cruciais da história do cristianismo, pois marcou o fim oficial da grande perseguição iniciada por Diocleciano. É vital para contextualizar a evolução teológica. No entanto, a história da igreja possui a sua própria integridade, focando nas interações culturais e no progresso institucional, ao mesmo tempo em que ilustra como o cristianismo molda e é moldado por seu contexto histórico. Para concluir, podemos concluir que a arquitetura teológica não é um conjunto de ideias estáticas, mas sim uma estrutura viva. Ela se organiza de forma metódica para atingir objetivos com eficiência, conectando diferentes doutrinas como se fosse uma fundação e a coluna de um edifício.
O estudo demonstra que a teologia busca constantemente o equilíbrio entre a investigação intelectual, que é a razão, e a experiência prática da fé no contexto histórico. Então, para a gente poder concluir essa aula, a nossa história da teologia, no segundo capítulo, que fala sobre a arquitetura da teologia, ela é aquele alicerce, aquela base, que vai nos dar direção e diretrizes para a gente não perder o caminho aí que Cristo tem para nos dar. Amém? Quem tem alguma dúvida? Temos ainda alguns minutos para poder tirar algumas dúvidas. Você que tem para falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Abre o microfone, pode falar, fica à vontade. Alguma dúvida em relação a isso? Nada, Isaac, nenhuma dúvida? A aula foi tão boa assim que você não tem uma dúvida? Não, calma aí. Carla não falou nada hoje? Não tem nenhuma dúvida, Carla? Nada, não quer acrescentar nada. Nem um par do Senhor? Nem um par do Senhor? Alex, tem alguma coisa, meu irmão, que você queira falar? Catiele, alguma coisa, minha irmã? Irmão Manuel? Lindenberg? Ninguém quer falar nada? Todo mundo de boa? Tranquilo, minha irmã? Amém, amém. Então, irmãos, no segundo capítulo é esse, tá? É uma ideia que você tenha no teu coração em relação a isso, tá? Essa estrutura, não saia dessa estrutura, não saia daquilo que foi te dado como base, alicerce pela palavra de Deus, porque hoje em dia existem muitos puxadinhos aí, e a arquitetura teológica faz com que esses puxadinhos caiam todos eles por terra. Amém, amados? Vamos orar para agradecer a Deus e que vocês tenham uma excelente aula aí, a próxima aula possa ser uma excelente aula para vocês. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Deus, pelos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela essa aula que o Senhor concedeu a cada um de nós. Eu aprendo muito junto com meus irmãos, tenho muito a aprender também ainda, e o Senhor continua nos ensinando através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha consolidar essa palavra em nossos corações e que nós possamos sempre ter a Bíblia como referência, fé e prática para o nosso alicerce da nossa construção. Assim como o apóstolo Paulo falou que ele iniciou essa construção e outros construtores viriam e que cada um deveria prestar conta da sua construção. Então, Pai, estamos aqui para aprender a colocar tijolo por tijolo, de forma simples, fácil, prática, nos nossos dias contemporâneos. Nos ajuda a ser crentes, nos ajuda a ser fiéis a Ti e colocar, ó Deus, em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Muito obrigado por esses alunos que aqui estão, muito obrigado por aqueles que não puderam estar também, mas eu te peço, Deus, que Tu dê condições na próxima aula, que todos possam estar juntos. Assim eu te oro e assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Deus abençoe tua vida. Terça-feira que vem não temos aula, porque é carnaval, então só na próxima terça. Tá bom, queridos? Tá lá bem escrito, lá naquele PDF que nós mandamos para vocês, no PowerPoint. Tem lá a grade, né, cronológica lá do tempo, de quando nós vamos ter aula. Então, dia 17 não tem aula, só na próxima. Amém, amados? Deus abençoe. Tchau, tchau.